Olá, você já ouviu falar sobre finasterida? Eu sou o Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre essa polêmica medicação. Antes de tudo, não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo aqui do canal, mande as suas dúvidas e sugestões. Bom, finasterida, ela é uma medicação que ultimamente tem tido bastante discussão e bastante controvérsias em relação a ela. Ela é uma medicação que foi inicialmente desenvolvida para o câncer de próstata e para a hiperplasia benigna da próstata, que são doenças que acometem alguns pacientes do sexo masculino, e verificou-se que esses pacientes que utilizavam a finasterida tinham uma certa reversão do quadro de alopecia androgenética, ou seja, melhoravam a densidade de fios de cabelo no couro cabeludo. E aí passou-se a utilizar a finasterida também com outras finalidades, como por exemplo para o tratamento da calvície masculina e em alguns casos específicos e selecionados de calvície feminina. Qual que é o grande efeito da finasterida? A finasterida ela vai atuar na metabolização, ou seja, na transformação da testosterona em alguns outros componentes que têm os seus efeitos farmacológicos no corpo humano. Quando você bloqueia a testosterona, você bloqueia os efeitos da testosterona no corpo humano. E justamente por isso que você tem os efeitos farmacológicos da finasterida, incluindo alguns efeitos colaterais. Uma coisa importante de dizer é que a testosterona ela é produzida tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Obviamente, o homem produz muito mais testosterona do que a mulher, que é o que confere para o homem aquelas características sexuais secundárias, como voz mais grossa, aumento da pilificação, aumento do tônus muscular, isso tudo quem faz é a testosterona. E a mulher, quando possui em alguma situação patológica, ou seja, de doença, alguma alteração hormonal que promove um aumento dessa testosterona, aí sim a mulher vai ter alguns quadros, que não vamos ficar discutindo exatamente aqui, mas tem alguns quadros patológicos relacionados ao aumento do hormônio. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a finasterida ela vai atuar nessa via final dos metabólitos da testosterona. Então vamos lá. O que a finasterida ela vai fazer no homem? Como ela bloqueia essa testosterona, ou seja, os metabólitos dessa testosterona, os efeitos farmacológicos da finasterida vão estar relacionados a isso, como diminuição da libido, disfunção erétil, que é um dos quadros mais temidos pela maioria dos homens com o uso da finasterida, dor testicular, dor de cabeça, ginecomastia, que é o desenvolvimento de glândula mamária no homem. Na mulher, esses efeitos colaterais, obviamente, são bem mais diminuídos, eles não são tão intensos, porém, na mulher em idade fértil, a finasterida pode ter um efeito colateral extremamente grave no feto. Mulheres em uso da finasterida que engravidam podem ter malformações fetais extremamente importantes. Então é muito importante que esse medicamento não seja utilizado de maneira indiscriminada, tanto por homens quanto por mulheres, mas principalmente por mulheres. Quando a medicação ela é orientada para o uso em mulheres, aí a gente tem que discutir em conjunto com o ginecologista e o dermatologista para a gente verificar o custo-benefício dessa medicação. Parece que a finasterida ela só tem efeitos negativos, não é verdade? Mas não é, a finasterida ela é uma boa medicação quando introduzida de maneira correta e indicada para o paciente correto. Quando a gente fala dos efeitos colaterais da medicação, é muito importante que a gente consiga selecionar aquele paciente que deve utilizar a finasterida. Essa questão da disfunção erétil, que é um dos maiores, das maiores preocupações da maior parte dos pacientes do sexo masculino, ela tem que ser bastante avaliada porque existem alguns preditivos do desenvolvimento de disfunção erétil, ou seja, de uma diminuição da ereção. Pacientes mais velhos que já têm uma certa predisposição ao desenvolvimento de disfunção erétil provavelmente não vão se beneficiar tanto do uso do medicamento. Alguns outros pacientes que já estão sugestionados, já estão predispostos a não aceitarem a medicação, também não devem ser submetidos a ela, porque a questão da sexualidade, principalmente da sexualidade masculina, ela tem um componente psicológico bastante importante, certo? Aquele paciente que
acha que vai desenvolver disfunção erétil, ele não deve tomar. Além disso, finasterida existe uma grande discussão naquele paciente mais velho, será que devemos ou não introduzir? Nesse tipo de situação, o urologista deve ser acompanhado, deve acompanhar esse paciente em conjunto. Fico à sua disposição para dúvidas e sugestões. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima.